Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Professor Tito, onde você encontra conteúdos sobre história e ciências humanas de modo geral. Hoje nós vamos falar sobre o povo hebreu, as suas origens, as principais etapas da sua história, até aproximadamente o final da Segunda Guerra Mundial. Então, se você está estudando a Antiguidade Oriental, se você se interessa sobre os povos do Oriente e principalmente sobre a história dos hebreus, fique conosco, porque hoje no canal do Professor Tito a história é sobre os hebreus. Bem, pessoal, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal, o canal do Professor Tito, onde você encontra conteúdo sobre história e ciências humanas de modo geral. Nós estamos fazendo uma série a respeito da história dos povos do Oriente. Já falamos sobre fenícios, sobre também a Mesopotâmia, falamos a respeito do Egito, que são alguns povos da região do Crescente Fértil. E hoje vamos tratar a respeito do povo hebreu. Como você sabe, a história dos hebreus tem uma fonte histórica muito importante, que é a Bíblia, especialmente o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia. E no livro de Gênesis, nós temos Moisés contando para nós como que foi a origem do povo hebreu. A própria palavra Gênesis significa princípio, porque nele Moisés vai descrever para nós como foi o princípio do mundo, a criação, onde Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º descansou, e nessa obra ele fez também o ser humano, Adão e Eva, o primeiro casal da história, e em seguida Moisés começa a contar para nós a origem do seu povo, quando Deus chama um homem muito importante chamado Abraão. Na verdade, no início ele era chamado de Abrão, e Abrão morava em uma região que nós já estudamos aqui no nosso canal, você já tem vídeo sobre isso, que é a região da Mesopotâmia. Essa região chamada Mesopotâmia fica na região ali onde hoje é o Iraque, e tinha esse nome porque os gregos deram esse nome para a região. Meso significa no meio, era uma região entre 2 rios muito importantes, o rio Tigre e o rio Eufrates. E nessa região havia uma cidade chamada Ur, que foi construída pelos caldeus. Na verdade, ela remonta à época dos sumérios, mas os caldeus viviam naquela região. Então Abraão era morador dessa região, na região de Ur dos caldeus. E Deus chama Abraão e diz para ele que faria dele uma grande nação. Abraão se desloca daquela cidade rumo a um local onde Deus mostraria para ele. E por que Abraão é tão importante? Porque ele é o patriarca da história dos hebreus. A primeira fase da história dos hebreus que nós destacamos então é a fase dos patriarcas. São 3 patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. A história começa com Abraão, um homem que, de acordo com a história bíblica e a tradição judaica, foi chamado por Deus já adulto, casado com uma mulher chamada Sarai, e os dois não tinham filhos. Mas ele recebe uma promessa de que daria luz a um menino, que eles teriam um menino, Sarai daria luz a um menino, e dele Deus faria uma grande nação. A história se passa durante muito tempo, Abraão chega a duvidar dessa possibilidade, ele vai inclusive ter um filho com uma das suas servas, chamada Agar, e o nome desse menino é Ismael. E logo depois acontece o cumprimento da profecia. Sarai dá à luz a um menino chamado Isaque. É claro, queridos, que eu estou encurtando bastante a história, porque se a gente for falar em detalhes a história dos hebreus aqui, serão minutos e minutos, talvez até horas, certo? Então você vai ter aqui na nossa aula um resumo, ok? Bem amplo da história dos hebreus. Se você quiser uma aula talvez mais aprofundada sobre isso, coloca aqui nos comentários que a gente faz com o maior prazer, depende do seu interesse. Mas nesse momento nós vamos fazer um resumão, beleza? Então, Abraão é pai de 2 personagens muito importantes. O primeiro filho dele, com Agar, chamado Ismael, e o segundo filho, que é o filho, digamos, da promessa que ele teve com Sarai, chamado Isaque.
E por que esses dois personagens são tão importantes? Porque eles dão origem a duas nações muito importantes que estão aí até os dias de hoje. Ismael dá origem aos povos árabes, pessoal. Talvez você não saiba disso, mas os árabes são descendentes de Abraão. São descendentes de Ismael, o primeiro filho de Abraão com Agar. É tanto que se você pegar para estudar a história dos muçulmanos, se você pegar para estudar a história, por exemplo, do Alcorão, você verá no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, vários personagens que também estão na Bíblia. Por quê? Porque a origem deles é comum. A origem deles está em Abraão. E depois, Abraão tem a sua promessa finalmente realizada, a promessa feita por Deus. Sarai vai dar à luz a Isaque, o filho da promessa, o primogênito legítimo de Abraão. E depois, Sarai tem o seu nome mudado para Sara. E o próprio Abraão, que era antes Abraão, agora passa a ser chamado Abraão, o pai de multidões. Bem, Abraão é o primeiro patriarca, depois nós temos Isaque, que vai dar origem, vai dar continuidade ao seu povo. Ele também vai ter dois filhos, Esaú e Jacó, sendo Jacó o seu, digamos, continuador da promessa, continuador dessa linhagem. Jacó, inclusive, vai ter o seu nome mudado de Jacó para Israel. Daí que vem o nome israelitas. Então, esses três são os patriarcas da história dos hebreus: Abraão, Isaque e Jacó, sendo que Jacó teve o seu nome mudado para Israel, por causa de uma história onde ele teria lutado com o anjo do Senhor e vencido. Isso aí é uma história para talvez um vídeo onde a gente vai detalhar um pouquinho mais. Mas por enquanto, o que você tem que saber: Abraão, Isaque e Jacó. Jacó entra para a história como aquele que vai dar origem às 12 tribos de Israel. Ele teve vários filhos, filhos com mulheres diferentes, e dessa linhagem surgiram então as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos, depois de alguns anos, vão morar no Egito. E após a morte de um faraó, que era um faraó amigo do povo de Jacó, amigo das 12 tribos, vai subir ao poder um outro faraó que não conhecia a história dos hebreus e ficou muito preocupado, porque os hebreus se reproduziam muito rápido, tinham muitos filhos, e em pouquíssimo tempo os hebreus estavam quase passando a população do Egito. Esse faraó, então, ficou receoso de que os hebreus superassem a população do Egito. Então, ele resolve dar uma ordem terrível, que era uma ordem de que as crianças hebreias seriam eliminadas. Então, os meninos seriam mortos. Então começa uma campanha terrível contra o povo hebreu na época em que os hebreus estavam na terra do Egito. E para piorar ainda mais, os hebreus vão ser escravizados dentro do Egito, uma escravidão que vai durar mais de 300 anos. E é aí que aparece na história um personagem muito importante, chamado Moisés. Moisés foi preservado por sua mãe e acabou sendo criado dentro do palácio de Faraó. Essa escravidão, de acordo com as datações que nós temos, durou de 1445 até 1290 a.C. Aí aparece a figura de Moisés. E Moisés vai confrontar esse faraó que oprimiu o povo hebreu. Esse faraó, de acordo com o que nós temos de informação, foi o faraó Ramsés II, que governou nesse período que nós falamos aí. Depois da morte de José e depois da morte do faraó, que era favorável aos hebreus, sobe ao poder Ramsés II e ele começa então a escravizar os hebreus e dar essa ordem terrível de execução dos meninos do povo hebreu. Nesse contexto, então, aparece Moisés, o libertador. Moisés significa retirado das águas. Ele se apresenta como libertador do povo, depois de ficar 40 anos no deserto, e se apresenta diante do faraó, exigindo que o faraó permitisse que o povo fosse para fora do território egípcio para adorar a Deus. O faraó não permite.
E logo depois, de acordo com a Bíblia, Deus envia as chamadas pragas. E cada praga tinha um objetivo. Na verdade, o Deus hebreu, Yahvé, Jeová, estava mostrando que era superior aos deuses do Egito. Depois de várias pragas, Faraó dizia que ia liberar, não liberava, dizia que ia liberar, não liberava, no final das contas não liberou. E aí veio a grande vingança de Deus contra os deuses do Egito. Você se lembra, eu acabei de falar, que o Faraó havia mandado matar os meninos hebreus. Agora vai acontecer o contrário. Deus afirma para Moisés que iria matar os primogênitos do Egito. Só que antes disso, Deus dá para Moisés uma celebração chamada Páscoa. E a Páscoa é muito importante porque ela é uma das principais festividades do povo hebreu. De acordo com a narrativa bíblica e com a tradição judaica, Deus iria enviar um anjo para matar os primogênitos do Egito. Porém, Moisés e o povo hebreu deveriam pegar cada família um cordeiro, sacrificar esse cordeiro, e o sangue desse cordeiro deveria ser colocado nos umbrais da porta, porque quando o anjo passasse e visse a marca do sangue, ele passaria direto, passaria por cima. E é aí que vem a palavra Páscoa, que talvez você não saiba. Não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com chocolate. Na verdade, tem a ver com essa celebração importantíssima, esse momento crucial na história dos hebreus. Porque Páscoa significa literalmente Pessá em hebraico, que significa passar por cima, porque o anjo via a marca do sangue e passava por cima e não executava, não matava a criança daquela casa. Então, naquela noite, as famílias egípcias choraram, prantearam a morte dos seus primogênitos, mas em Gósen, onde os hebreus moravam, todas as crianças estavam sãs e salvas, porque eles tinham a marca do sangue em suas portas. Isso é um simbolismo para o que Jesus Cristo viria a fazer alguns séculos depois. Não é por acaso que ele é chamado de o Cordeiro de Deus, mas essa é uma outra história também. Então nós temos a Páscoa, uma celebração importantíssima na história dos hebreus, quando Moisés dá a ordem para que o povo sacrificasse um cordeiro, comesse a carne e colocasse o sangue nos umbrais da porta. O povo sai do Egito depois disso. De acordo com a Bíblia, por exemplo, saíram aproximadamente 600 mil homens adultos, sem contar mulheres e crianças. Então nós temos uma multidão aí, provavelmente, de milhões de pessoas saindo do Egito. Essa peregrinação, que deveria demorar alguns dias, demorou 40 anos, porque, de acordo com a narrativa bíblica, o povo desobedeceu a Deus, foi rebelde, acabou caindo em idolatria. Mas nesses 40 anos, nós temos um momento crucial na história dos hebreus, que inclusive é um dos pontos principais se você vai fazer, por exemplo, algum vestibular ou até mesmo o Enem, que tenha como conteúdo a história dos hebreus. E eu estou falando dos 10 mandamentos, porque exatamente no momento em que os hebreus estão saindo do Egito, já estão no deserto, já atravessaram o Mar Vermelho, é que Deus chama Moisés para bater um papo no monte, e ali o Senhor entrega para Moisés os 10 mandamentos, que expressam o caráter moral de Deus, certo? Os 10 mandamentos são os seguintes, queridos. Em primeiro lugar, Deus diz para Moisés: vocês não vão ter outros deuses além de mim. E isso é um ponto importantíssimo, porque faz parte da cultura hebraica ou judaica, como você queira, o chamado monoteísmo ético. Esse é um ponto importantíssimo que geralmente cai em provas de vestibular ou até no Enem. Diferente dos outros povos do Oriente, que nós já vimos, como Mesopotâmia, Egito, fenícios, os hebreus formam o único povo monoteísta dessa época. É claro que nós sabemos que no Egito teve uma fase lá com o Amenófis IV, que eles foram monoteístas, mas aquilo foi uma exceção. No caso dos hebreus, é uma regra, eles são monoteístas. E a crença em Deus, no Deus Jeová, no Deus Yahvé, leva para o povo
todo um código de ética, todo um código moral, todo um código de conduta. É por isso que nós chamamos de monoteísmo ético. A crença em Deus traz para eles uma série de códigos de conduta moral e ética. Ou seja, ao crer em Deus, ao amar a Deus, eles têm também princípios de como amar o próximo. É por isso que nós dizemos que o resumo da lei é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Nós vamos entender isso a partir de agora. Quais são então os 10 mandamentos? Tudo começa em Deus. Você não terá outros deuses além de mim. É o monoteísmo. Você não vai crer em outro Deus, somente em um. Além disso, você não vai fazer imagens desse Deus. Os hebreus não faziam imagens da divindade, diferente de outros povos. Se você pisasse na Mesopotâmia, você veria várias imagens dos deuses que a Mesopotâmia adorava. Se você chegasse no povo hebreu, você não encontraria qualquer tipo de representação de imagens de Deus, seja de um animal, seja do sol, da lua. Não, eles não faziam imagens, porque isso fazia parte dos seus mandamentos. Além disso, em terceiro lugar, não deveria tomar o nome de Deus em vão. Em quarto lugar, a quarta lei, o quarto mandamento, guardar o dia de descanso, o sabá, que era o sétimo dia, porque Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo ele contemplou a sua obra, ou em outras palavras, ele descansou. Não que Deus descanse, mas é uma forma de expressar o que significava essa contemplação, que Deus encerrou a sua obra. Então, no sétimo dia, no pôr do sol, digamos do sexto dia, eles já paravam de trabalhar e dedicavam um dia inteiro à adoração, aos cultos e às festividades sagradas. Em quinto lugar, o quinto mandamento, honrar pai e mãe. Sexto, não matar. Sétimo, não adulterar. Oitavo, não roubar. Nono, não cobiçar. E nono, não dar falso testemunho. E décimo, não cobiçar. Se você reparar bem, são 10 mandamentos. Os 4 primeiros falam do seu relacionamento com Deus. E os outros 6 do seu relacionamento com o próximo. É por isso que nós dizemos que o resumo da lei dos hebreus é amar a Deus e ao próximo. Esse é o resumo da lei. Eles receberam esse código exatamente durante a peregrinação no deserto. E no deserto, eles não recebem apenas os 10 mandamentos, eles recebem também um código de dieta. O que eles poderiam comer e não comer. Está lá nos livros que Moisés escreveu. Além disso, eles estabelecem a função do sumo sacerdote e a função dos levitas. Tem esse nome levita por causa da tribo de Levi. A tribo de Levi é uma das 12 tribos de Israel. Ela foi escolhida para ser a tribo que iria cuidar dos cultos, das festividades e das cerimônias religiosas. E o sumo sacerdote era escolhido dentro dessa tribo. Ok? O sumo sacerdote era o responsável pelo sacrifício principal, inclusive pelo sacrifício da Páscoa. Era ele que oferecia o sacrifício pelo pecado do povo. E nesse contexto, Moisés está escrevendo Moisés está escrevendo o Pentateuco, os 5 livros. Porque, lembre-se, Moisés viveu depois de Abraão, viveu depois de Isaac, depois de Jacó. Ele está caminhando com o povo no deserto, contando essa história para o povo. E ao mesmo tempo que ele conta, ele está registrando esses eventos históricos do seu povo. Nesse momento também, queridos, nós temos o estabelecimento de um local especial para eles cultuarem, que era o tabernáculo. O tabernáculo era uma espécie de templo móvel. Eles podiam montar e desmontar quando quisessem. Então eles peregrinavam, paravam um pouco, montavam o tabernáculo, faziam as cerimônias religiosas. Encerrou, desmonta o tabernáculo e segue viagem. Foi assim durante 40 anos. Além disso, nessa peregrinação, eles receberam também a Arca da Aliança, que era um objeto que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E dentro dessa arca estavam as tábuas da lei, os 10 mandamentos, estava também
a vara ou o cajado de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, e também alguns, digamos, exemplares, digamos assim, do maná, que era exatamente o pão que Deus mandava dos céus para o povo no deserto. Então, a Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus dentro do povo. Bem, essa é a fase dos patriarcas e depois a fase de Moisés e o Êxodo, né, a saída do povo do Egito para a Terra Prometida. Moisés vai morrer pouco antes deles entrarem na Terra Prometida e o seu sucessor foi Josué. Então a fase de Josué é a fase da conquista de Canaã. Ele foi o líder militar, sucessor de Moisés, que conduziu a fase da conquista da terra de Canaã. E após Josué conquistar esse território, inicia-se a fase dos juízes. A fase dos juízes dura de aproximadamente 1375 a.C. até 1050 a.C. O povo de Israel, pessoal, era um povo descentralizado, ou seja, eles não tinham um rei ou um imperador nesse momento. Eles estavam divididos nas tribos, ok? As 12 tribos, essas tribos tinham seus líderes, certo? Mas eles não tinham um imperador. Nessa época que eles estão chegando na terra de Canaã, na terra prometida, eles eram liderados por juízes. O juiz era um líder militar e um líder religioso. E muitas vezes o juiz tinha uma função também de profeta, ele recebia a mensagem da parte de Deus. Nós temos alguns líderes nessa época que foram bem famosos. Por exemplo, o caso de Gideão, foi um líder militar muito importante, Gideão e os 300. Nós temos o famoso Sansão, um homem forte, que era um nazireu, tinha sua força nos seus cabelos, conforme a gente aprende, mas na verdade essa força vinha de Deus. Ele tinha cabelos longos porque ele era nazireu, ele fez um voto de consagração ao Senhor. Ele é famoso por ter matado um leão, por ter levado um portão de uma cidade nos seus ombros. E lembre-se, um portão não é igual ao portão da sua casa ou do seu prédio. O portão de uma cidade era imenso e pesava talvez toneladas. Então Sansão é um dos talvez mais famosos juízes dessa época. E o último juiz foi Samuel. Samuel era profeta e também era juiz no povo de Israel. E na época de Samuel, o povo começou a invejar as outras nações e começou a pedir que Deus mandasse para eles também um rei. Eles queriam ter um rei como os outros povos. E aí nós temos o período da monarquia. O período da monarquia começa com o rei Saul. Ele era da tribo de Benjamim, foi o primeiro rei de Israel, mas que não governou bem, desobedeceu a Deus, foi um mau governante, passou os seus últimos momentos de vida um tanto quanto louco, tendo alucinações. E nesse meio caminho aparece Davi, um jovem pastor. Davi entra para a história como o líder que finalmente centralizou o poder em Israel. É ele que vai constituir um Estado literalmente unificado, forte e estável. Com Davi é que os israelitas vão ter um exército permanente e uma organização burocrática, ou seja, funcionários que se dedicavam à administração do reino. Davi também é o rei que conquista uma região alta naquela localidade. E essa região alta vai ser o local onde vai ficar a cidade de Jerusalém, a capital do reino de Israel. Quem construiu Jerusalém foi Davi, foi durante a sua monarquia, o seu governo, que Jerusalém é construída e torna-se então a capital do povo de Israel. Ele queria construir um templo para Deus, mas Deus disse que ele não faria isso, o seu sucessor faria isso. E na época de Davi, novos territórios também foram conquistados, como territórios ao leste do Jordão e parte da Síria. É depois de Davi, com seu filho, Salomão, e aí você sabe que a história de Davi é marcada por momentos muito incríveis, mas também por histórias muito tristes, porque nós temos um caso de morte
um irmão matando o outro, violência de um irmão com a sua irmã, Davi perdendo um filho querido na batalha. Davi tem que fugir do reino porque Absalão fez uma rebelião contra ele e usurpou o seu trono. Mas aí depois acontece uma batalha dos apoiadores de Davi contra ele e contra Absalão, e Absalão acaba morrendo. Foi uma história muito trágica, muito triste. E Davi também sentiu na pele as consequências do seu pecado por ter se deitado com Batseba, ter traído um dos seus soldados. E Deus poupou a vida dele, mas disse que a espada não iria se apartar da sua casa. Isso de fato aconteceu. Mas depois de Davi, sobe ao trono Salomão, seu filho, que é conhecido por causa da sua sabedoria, um homem muito sábio. Salomão vai governar 40 anos também, igual Davi, de 970 a 930 a.C. Com Salomão nós temos a ampliação das atividades comerciais, temos aliança com os fenícios na época. Era um povo comercial, um povo comerciante, como você viu no vídeo anterior. Se você não viu, você pode conferir. Mas Salomão aumentou muito os impostos do povo. A mão do Estado no governo de Salomão foi muito pesada. Nós sabemos um pouquinho sobre isso, né? De imposto o brasileiro conhece. Bem, mas isso é uma outra história. Na verdade, então, nós temos o povo de Israel sofrendo bastante com os impostos cobrados por Salomão. Até porque foi durante o governo de Salomão que o grande templo de dedicação a Deus foi construído. E muitos desses impostos foram cobrados para poder pagar o custeio desse templo. Era um templo que, se você ler a descrição que a Bíblia dá, impressionante. Impressionante mesmo. Então ali estava a Arca da Aliança e ali estava o Santíssimo Lugar, o Santíssimo Local onde Deus se manifestava ao sacerdote. Após a morte de Salomão, acontece o chamado Cisma Hebraico em 926 a.C. Salomão, apesar dos impostos, foi um grande rei, um rei muito respeitado pelo povo, mas fez muitas alianças com as nações vizinhas e por isso ele se casou, se envolveu com muitas mulheres. E isso levou Salomão, inclusive, à idolatria. A idolatria e afastamento da presença de Deus na época dele. E, infelizmente, com a sua morte, o seu filho Roboão vai cometer um grave equívoco. Quando Salomão morreu e Roboão assumiu o trono, a população foi até ele e falou: Roboão, nós queremos te obedecer, nós queremos ser leais ao Senhor, mas queremos te pedir uma coisa. Por favor, diminua os impostos estão muito pesados. E Roboão preferiu ouvir os seus amigos, os jovens, e falou: olha só, se os impostos com meu pai foram pesados, comigo vai ser muito mais, comigo serão muito mais pesados. E isso vai gerar uma revolta no meio do povo e, na época, Jeroboão já estava arquitetando um movimento contra Roboão e isso vai dar certo, essa organização vai dar certo, porque muitas pessoas vão retirar o seu apoio de Roboão e o povo de Israel, que era um só, um reino só, vai se dividir. Por isso, cisma. Cisma vem de cisão, separação, divisão. Essa divisão vai acontecer em 926 a.C. Agora, os israelitas estão divididos em dois reinos. Reino do Norte, que era o reino de Israel, a capital era Samaria, e o Reino do Sul, formado por duas tribos apenas, que formando o Reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Então, 10 tribos no norte, Reino de Israel, capital Samaria. 2 tribos no sul, formando o Reino de Judá, capital Jerusalém. Durante esse período, nós vamos ter a atuação dos profetas, que eram homens que chamavam a atenção do povo para a lei de Deus, chamavam o povo para o arrependimento e também para as questões sociais, quando o povo se esquecia de cuidar das viúvas, de cuidar dos pobres,
quando as pessoas estavam fazendo injustiças, sendo desleais nos seus negócios. Então os profetas tiveram um importante papel nesse período. Nós temos, por exemplo, um profeta muito famoso, o profeta Elias, o profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, entre tantos outros, que são divididos entre profetas maiores e menores. O que vai acontecer? O povo nessa época vai cair em idolatria, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Para você ter uma ideia, o Reino do Norte não teve nenhum rei que de fato servisse a Deus, eram reis violentos ou idólatras. Já o Reino do Sul tiveram alguns reis que foram idólatras, mas outros reis que seguiram a lei de Deus, como no caso de Josias. Mas o enfraquecimento do povo hebreu vai levar à invasão de outros povos. Por exemplo, no século 8, Sargão, rei dos assírios, um povo muito violento, vai conquistar o reino de Israel. E nesse período vai haver uma grande mistura do povo do norte com as religiões de outros povos, levando-os a uma idolatria muito grande. Inclusive, essa divisão, essa rejeição para com o reino do norte, vai permanecer até nos tempos de Jesus. Por isso que os hebreus tinham uma certa aversão aos samaritanos. A gente pode ver isso num próximo vídeo. E aí, pessoal, no século VI foi a vez do Reino do Sul. O Reino do Sul vai ser cercado pelos babilônicos, liderados pelo Nabucodonosor. Eles vão cercar Jerusalém. Nós vamos ter episódios muito tristes, inclusive de famílias se alimentando dos seus próprios filhos, uma coisa assim terrível, porque os babilônicos cercaram a cidade, então não entrava nem saía nada. Então não entrava alimento, o alimento começou a acabar. E depois de muito tempo cercando a cidade, em 597, a Babilônia, os babilônicos, vão invadir Jerusalém e vão levar o povo de Jerusalém presos para a Babilônia. Esse período ficou conhecido como o cativeiro babilônico, que vai durar 70 anos. Nesse período aparece a história, por exemplo, de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, por exemplo. Mas depois de 70 anos na Babilônia, aparece um outro imperador para mudar a história da humanidade naquela época. E esse imperador foi Ciro, Ciro o Grande, Ciro da Pérsia. A Pérsia cresceu muito, se desenvolveu e se tornou um grande império. Inclusive, é o tema do nosso próximo vídeo. E Ciro vai conquistar vários territórios, inclusive vai conquistar a Babilônia, vai conquistar a região da Mesopotâmia. E quem estava dentro da Babilônia? Os hebreus. E aí aparece na história a rainha Esther, a Hadassa, em hebraico, Esther na língua pérsia, e ela vai ajudar a libertar o povo, a conseguir a permissão para que os hebreus saíssem da Babilônia e voltassem para a sua terra na Palestina. Então eles vão voltar para a Palestina e vão ocupar a região da Judéia. E por isso que eles começam a ser chamados de judeus, porque eles estavam morando na Judéia. Então você tem hebreu, israelita, judeu, para se referir ao mesmo povo. Mas o termo judeu começa a ser usado quando eles voltam da Babilônia para a Palestina e ocupam a região da Judéia. Em 63 a.C., o general Pompeu vai então vai vencer a Pérsia e vai dominar a região da Palestina. Então, a partir de 63 a.C., o território dos judeus vai estar sob domínio dos romanos. Quando Jesus nasce, é o Império Romano que domina a região. No ano 70 depois de Cristo, os judeus vão começar uma rebelião contra o governo romano, e aí o general Tito, meu xará, vai cercar a cidade de Jerusalém. Nós vamos ter um episódio muito triste de novo na história dos hebreus, porque Tito vai invadir Jerusalém e vai ser um verdadeiro banho de sangue. Ele vai literalmente arrasar a cidade. E os judeus que não foram mortos ou que não foram presos vão então fugir da cidade de Jerusalém. É a chamada diáspora
dos judeus e vão se espalhar pelo mundo. E quando que eles voltam? Eles voltam em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, quando a ONU cria o Estado de Israel, cumprindo uma profecia, inclusive, do livro de Isaías. Isaías diz: pode um povo surgir em um dia? Pode uma nação surgir em apenas um dia? Foi exatamente o que aconteceu. Com o acordo da ONU, surgiu o Estado de Israel e os judeus que estavam longe daquela região desde 70 depois de Cristo, agora começam a retornar para a região da Palestina, e também isso vai dar início a uma série de confrontos com os povos árabes que habitavam a região. Então, pessoal, nós temos nesses aí quase 40 minutos um panorama da história dos hebreus, desde os patriarcas e Moisés contando essa história, até o retorno deles à terra prometida, a região da Palestina, que não tinha esse nome foi dado pelos romanos para provocar os judeus. Era a região ali do Crescente Fértil, que naquela época era chamada de Canaã, a terra prometida dos hebreus. Gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Deixa aqui seu comentário se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma sugestão. Se você quer outro vídeo um pouquinho mais aprofundado, veja bem, hein? Esse aqui que foi um panorama deu mais de 30 minutos. Imagina um pouco mais aprofundado. Mas eu vou seguir a sua orientação, o seu pedido. Se você quiser um outro vídeo falando um pouquinho mais detalhadamente sobre esses temas, coloca para nós aqui no comentário, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, por assistir esse vídeo. Deixe o seu like, por favor, deixe o seu comentário e, se possível, dê um apoio para a gente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas e familiares, para que esse canal possa crescer cada vez mais. Aqui é o Professor Tito e no nosso canal você encontra conteúdos sobre história e ciências humanas de modo geral. Muito obrigado, fique com Deus, um abraço, até a próxima. Valeu!